cara estopa o robô, antes de fato bater o stop, ele sai bradando aos quatro ventos. Ah, ainda bem que eu estopei o robô, porque o meu stop foi de R$ 100, e se eu não tivesse estopado, eu teria perdido 300. Só que quando ele estopa o robô no meio de um game, e ele fala, ganhei 200 e o robô esticou o game até R$ 800, ele não conta isso para ninguém. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcomdados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Bom, queria agradecer a participação do Rodrigo e do Vitor, hoje meus convidados aqui do podcast, do TradingCast. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Trading Cash. Vamos lá. Vitor, você quer fazer a apresentação do nosso convidado hoje? Você que fez essa intermediação? A ponte. Vamos lá. Temos aqui um convidado ilustre, né? Uma pessoa que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no Trading Cash, com o que a gente fala na Trading com Dados, né? Uma pessoa que é uma referência no mercado financeiro, na utilização de dados, na utilização de metodologias sistemáticas, né, de automação de estratégias, criação de plataformas, utilização de tecnologia no mercado financeiro, e foi algo natural até esse convite, né, porque, como eu falei, a trajetória dele tem tudo a ver. E eu estou muito honrado em receber aqui o Rodrigo Malakai no nosso podcast. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo riquíssimo para vocês. Maravilha! E como pergunta tradicional para os nossos convidados aqui do podcast, queria, Rodrigo, que você contasse um pouquinho mais sobre sua trajetória, sobre você, o caminho que você trilhou e quando que foi que o mercado financeiro entrou na sua vida, por gentileza. Maravilha. Bem, pessoal, antes de mais nada, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu já falei para o Vitor em mais de uma ocasião que eu sou um grande fã, na verdade, aí da Trading com Dados, acompanho a trajetória de vocês já há algum tempo e realmente acho que vocês estão trilhando o caminho certo, né? Sou um pouquinho suspeito para falar do que é caminho certo ou errado, mas assim, gosto muito realmente aí da trajetória de vocês. Obrigado. Muito obrigado, cara. Bem, pessoal, falando um pouquinho então sobre a minha trajetória no mercado financeiro, né? Eu venho, na verdade, de uma formação de humanas, para falar a verdade. A minha graduação foi em Relações Internacionais, né? Eu fiz Relações Internacionais na PUC de Minas. Na verdade, como que essa graduação me levou, digamos assim, para o mercado financeiro? Na graduação em Relações Internacionais, eu tinha várias matérias, enfim, era uma grade bem aberta, bem ampla, né? Nessa graduação, eu tinha muitas matérias de sociologia, antropologia, economia, né? Tinha um pouquinho de tudo, na verdade. E o mais legal é que, quando eu percebi, na verdade, que eu não gostava daquilo, e eu acabei me descobrindo no meio do curso que eu não gostava daquilo, já era um pouquinho tarde para meio que abandonar o curso e começar outra coisa, né? Eu sempre me destaquei, sempre me dei muito bem, sempre gostei das matérias do curso que eram relacionadas mais a essa parte de economia, finanças, né? Então eu comentei comigo mesmo, pensei comigo mesmo, olha, eu vou tirar a diferença depois aí no mestrado, né? Então eu meio que decidi comigo mesmo de acabado o curso de Relações Internacionais, fazer um mestrado, fazer alguma coisa aí na área de finanças, né? Como que isso culminou, na verdade, com a minha formação? Da graduação, pelo fato de ser um curso de Relações Internacionais, e, enfim, era um curso com um pessoal com poder aquisitivo um pouco mais alto, e eu, enfim, estudante, né? Vindo de outro estado, morando em república, sempre com, né, tudo muito contado, a grana muito contada. E eu cheguei lá no meio de um pessoal do curso de Relações Internacionais, que era um pessoal que fazia
né, já tinha feito intercâmbio, já tinha morado no exterior, já tinha feito, né, enfim, um pessoal que teve muitas oportunidades na vida aí. E quando eu cheguei lá no meio do curso, tinha vários alunos aí que falavam 4 idiomas, né? Falavam, pô, português e inglês era o básico. O pessoal geralmente falava português, inglês e árabe, português, inglês e francês. Era português, inglês, espanhol e japonês. Então era muito comum, né, esses alunos assim que eram poliglotas. E eu cheguei lá e falei, cara, eu falo português, mal arranho inglês, então deixa eu tentar tirar esse atraso. Então o que que eu fiz? Eu sempre fui muito estudioso, né? Então, assim, muito autodidata em tudo o que eu fiz na minha vida. Então, eu falei, poxa, beleza. Então, já que esse pessoal teve a oportunidade de morar, estudar fora, eu não, eu vou tirar o meu atraso estudando, né? Então, enfim, quando eu cheguei no meio do curso, falei, inglês é o básico, assim, sempre tinha feito cursinho de inglês, né? Mas eu acabei me embreando no meio do curso lá de Relações Internacionais. Não sei se vocês conhecem do tal do Model United Nations, né? Então, são modelos de simulação das Nações Unidas. Então, eu adorava participar desses modelos de simulação de Nações Unidas, porque o pessoal falava inglês o tempo todo, ninguém falava português, era uma coisa que eles obrigavam você a falar inglês. Então, eu acabei me embreando lá no meio para justamente fazer o quê? Praticar o meu inglês. Só que não satisfeito, porque todo mundo falava 3, 4 idiomas no curso, eu falei, opa, eu preciso aprender um novo idioma, né? Além do inglês que eu estava melhorando, né, aperfeiçoando, eu preciso aí de um terceiro idioma. E aí, não sei por que deu a louca na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou aprender alemão. E aí eu comecei a estudar alemão, né? Tinham vários idiomas, eu tentei espanhol, tentei, né, enfim, até árabe eu tentei alguma coisinha também, mas enfim, o francês eu falei não é para mim, árabe também não, já o alemão eu me identifiquei um pouco mais. E aí, à medida em que eu fui estudando alemão, eu falei, cara, deixa eu estudar um pouquinho também sobre a Alemanha, né? Então, eu fui estudar alemão, fui estudar sobre a Alemanha, e aí, eu começando a entender um pouco mais de alemão e pesquisando as coisas em alemão, a internet era muito rudimentar ainda, mas os alemães, eles sempre foram muito organizados, né? Então, qualquer coisa, isso em 2001, poxa, né? 2000, 2001, qualquer coisa que você buscava naquela época na internet, cara, tinha lá uma universidade alemã que colocava um currículo, né, de mestrado deles na internet. Eu acabei buscando muita coisa na Alemanha, né, para estudar, fazer um mestrado lá na Alemanha, e acabou que juntou o útil ao agradável, porque não sei se vocês sabem, mas na Alemanha, grande parte das universidades na Alemanha são gratuitas, né? Então, assim, o ensino alemão é de altíssima qualidade e as universidades são sempre sendo gratuitas, né? Você não tem, igual quando você estuda nos Estados Unidos, Inglaterra, um tuition fee de, porra, 70, 80 mil dólares aí por ano para você pagar. E eu pensei, poxa, um estudo de qualidade, né? Universidades alemãs aí boas e de graça. Então, eu acabei aplicando para um curso de finanças na Alemanha, porque, enfim, o curso me ensinou alemão e me mostrou que eu gostava da área de finanças. E aí eu acabei me matriculando no mestrado em finanças na Alemanha e foi assim que tudo começou. Eu comecei a estudar, né, finanças aí no mestrado e foi onde eu tive a oportunidade de conhecer toda a base teórica que hoje, nessa área de finanças, né, eu particularmente domino bem, né? Então, lá no curso de finanças a gente teve que aprender, cara, valuation de opções, sabe, com cálculos de mercado a termo, curva de juros, até mesmo essa parte de microestrutura, estatística do mercado financeiro, isso tudo a gente teve a oportunidade de estudar no mestrado, eu tive a oportunidade, e, cara, à medida que eu fui estudando mais aquilo que eu gostava, eu fui cada vez mais me apaixonando pela área financeira, né? Então, assim, eu posso dizer que eu sou um privilegiado nesse sentido, porque eu tive toda a base teórica no mestrado, uma base muito forte, né? O ensino alemão ele é muito puxado, né? E eu tive a oportunidade de, quando eu saí do mestrado, cara, pô, menos de 6 meses depois que eu saí do mestrado, já estava trabalhando na mesa de uma corretora de ações, então juntei o útil ao agradável, né? Eu aprendi toda a parte teórica na universidade e quando eu sentei numa mesa de operações aí é que eu realmente comecei a ver toda essa parte prática do mundo financeiro. Então, me sinto um privilegiado O, nesse sentido. Malacarne, você tinha comentado aqui para a gente, né, em off, que você fez o estágio no Deutsche Bank, certo? Isso. Numa Ali, área não diretamente relacionada a finanças, né? Eu fiz o estágio na área de legal. fusões e aquisições. Eu trabalhei com M&A na sede do Deutsche mesmo, em Frankfurt, na Alemanha,
E lá é que eu tive contato com a galera da Algo Trading, né? Porque a gente almoçava todo mundo junto no restaurante do banco lá, a galera que era da mesa de operações, o pessoal do institucional, a galera de M&A, todo mundo almoçava tudo junto. Foi lá que eu tive contato com esse pessoal. Foi lá que eu fui entender de fato o Foi, que é bolsa de valores, né? foi ali que você entendeu que essa área existia, então. E, cara, quando o pessoal falava em automação, eu não fazia ideia do que era. Só achava que aquilo ali era. Cara, o que esse pessoal está falando? Deve ser uma coisa muito bacana, né? Mas aí eu ouvi falar isso em 2004, quando eu trabalhei, né, no Deutsche, 2003, 2004. Mas assim, eu só fui de fato começar a trabalhar com automação alguns anos depois, né? Foi em 2008 de forma não profissional e em 2013 eu comecei de forma profissional a trabalhar com automação, mas eu já tinha ouvido falar desde a época do Deutsche lá em 2001, perdão, 2003, 2004, quando eu trabalhei no banco, né? Que eu já ouvia esse pessoal falar em automação para o mercado financeiro. Cara, me diz uma coisa, curiosidade aqui, não passou pela sua cabeça, não deu uma vontade de ficar na Alemanha? Falar, cara, aqui eu... Cara, não. Eu sempre falava, inclusive para minha família, eu falava assim, cara, eu tenho vontade de viver na Alemanha. Agora, morrer na Alemanha, nunca tive vontade, não. Nunca tive vontade. É muito legal para morar, trabalhar um puta de um país. Assim, a Alemanha, não tem nem o que falar, é um país mega receptivo, é um país super organizado, um país super desenvolvido. Mas, assim, eu tive lá e vi o lado negativo também, né? O lado negativo é que 90% dos alemães querem morar fora da Alemanha. O tempo lá, o clima é muito brutal, assim, cara. Isso não é o pior dos países, né, europeus em termos de clima, né? Mas você morar num país assim com 9 meses de inverno é bem deprimente. Aí você tem que ter Cara, esse muita ponto aí de vontade você... de morar Legal, fora. esse ponto de você falar aí de estudar fora, principalmente a Alemanha, é algo muito interessante para mim. Eu particularmente tenho um carinho muito grande, assim, eu admiro muito. Estudei alemão, inclusive, também. Estudei fora há um tempo, e quando você fala, cara, levanta muita curiosidade, assim, da minha parte, né? A gente vai aqui depois para a parte da tecnologia e tal no nosso podcast, mas eu queria só trazer mais uma das curiosidades que eu fiquei, assim, com a pulga atrás da orelha, de saber de você. Eu estudei fora há um tempo, eu sei como é difícil, né? Principalmente se você, cara, não tem nenhum apoio, você vai lá, dá a cara a tapa, muitas vezes você está lá sozinho. Eu queria entender como foi esse processo para você, né? Então, você aplicou para a universidade, inclusive, estou vendo o nome aqui, né? Foi a Humboldt, certo? Humboldt, Universidade Humboldt de Berlim, né? Legal. E aí, Poucas pessoas sabem, mas ela é uma das universidades que tem a maior quantidade de prêmios Nobel no mundo, é a caramba, Humboldt. olha só, Na época que eu estudei lá, tinha 29 ou 30 prêmios Nobel que já tinham passado por lá, cara. sensacional. As E se você universidades pega alemãs ali são a. pouco conhecidas, assim, né? Mas elas Uhum. são, cara, centros de ensino, assim, exímios. É surpreendente, cara. E é engraçado, você pega ali a Alemanha, a Áustria, a Suíça, ali são verdadeiros polos, né, de criação de grandes gênios, assim, impressionante. Mas eu queria entender como foi esse processo para você. Então, cara, aprender alemão, depois se arriscar, tá num novo país, sabe, tudo completamente novo. Imagino que quando você chegou lá em Berlim, talvez você não conhecia ninguém e teve que pagar Ninguém, as coisas. Como foi isso para você? ninguém. Quando eu converso com a minha mãe sobre isso, ela chora até hoje. Eu fui no peito e na raça, fui sem conhecer ninguém. Eu saí daqui do Brasil com um e-mail enviado por um albergue em Berlim, na Alemanha, né, em Kreuzberg, que é um bairro de Berlim, né? Então eu saí com um e-mail enviado e o albergue me retornou o e-mail dizendo vaga garantida, pode vir para cá. Eu morei no albergue acho que uns 3 meses até conseguir encontrar um quarto. É muito comum, né, na Alemanha, sublocação de quarto para estudante, para pessoas de fora, entendeu? Então eu acabei sublocando o quarto, né, de um ator não muito conhecido lá na Alemanha, né? Mas enfim, Dirk Vogelay é o nome dele, enfim. Eu acabei sublocando um quarto no apartamento onde ele morava lá em Berlim, em Charlottenburg, o bairro. E, cara, acabou que a gente se deu tão bem que eu fiquei, os 4 anos que eu fiquei na Alemanha lá estudando, fiquei no mesmo lugar, fiquei com ele. Eu, assim, cara, fiquei 3 meses num albergue morando lá, mas quando eu mudei, foi um destino, coisa de Deus mesmo. Eu mudei e aceitei de primeira, assim, sabe? Eu fiquei num único lugar, acertei a gente sabe, um relacionamento muito bom, ele era gente boa pra caramba, eu acabei ficando lá. Mas realmente o começo foi difícil, né?
Eu fiquei em albergue, não tinha dinheiro nem para pagar o hotel, fui para albergue com, cara, duas malas, uma mochila nas costas e não tinha como voltar para o Brasil para acertar qualquer coisa, não. O dinheiro era contado para tudo, né? Então eu cheguei lá e, cara, o legal de Berlim, assim, amigável para estudante, né? Então, por exemplo, lá quando você é estudante, você tem um passe estudantil que dá direito, perdão, a você usar praticamente todos os meios de transporte público da cidade, né? Então, na época, eu pagava, acho que, 160 euros por semestre e, cara, você andava de metrô, trem de superfície, tudo à vontade, assim, ônibus, era tudo liberado, né? Então, assim, é uma cidade muito amigável para estudante. Então, era muito caro na época para minha família bancar, porque assim, os meus custos lá na Alemanha, eu não tinha bolsa estudantil, né? Então, a minha família acabava bancando muito desses custos que eu tinha lá, de moradia, alimentação e transporte, principalmente, né? Mas, assim, ainda assim, só de você não pagar a universidade, né? Não precisar pagar tão caro por transporte público, então acaba que a cidade favorece ajuda bastante realmente a você ter um estudo de qualidade. Bem ali com o Vitor perguntou, voltando um pouco atrás, o Rodrigo, nesse período que você então começou a estudar o alemão aqui ainda, antes de ir, chegou lá, você diria que com o alemão, assim, de 0 a 100 quantos por cento? Cara, assim, eu demorei uns 6 meses, no mínimo, ainda morando lá para. A gente fala que você só fala o idioma quando você sonha no idioma, né? Então, assim, você começa a sonhar naquele idioma é porque você está de fato dominando o idioma, né? Então, acho que eu demorei ainda uns. Detalhe, eu estudei 4 anos aqui no Brasil, alemão, com professor particular, né? Cheguei lá na Alemanha e ainda demorei aí, cara, uns 6 meses aí para Nossa. realmente assim, desembolar, entendeu? E Então, nesse processo, nesse meio tempo, rolando estudando em alemão já. e estudando. A universidade ela era meio a meio, né? Então metade da grade era em alemão e a outra metade era em inglês, o que facilitou para mim também, né? Ah, entendi. Então assim, mas ainda assim eu tive para assistir as aulas em alemão lá, eu tive que dominar essa linguagem técnica em alemão também. Não é trivial, mas eu tive que correr atrás. Cara, Maravilha. vamos lá. Aí, voltando aqui, né, na sua jornada, você fez o mestrado, depois fez o estágio, e aí, em O que momento estágio você foi falou assim? depois, bem Ah, o depois do estágio mestrado. foi depois do mestrado. E aí, em que momento você falou assim, ah, agora eu quero voltar para o Brasil, é o momento de construir minha carreira lá. Teve esse momento, assim, vamos dizer, esse momento Teve, eureka, falou, cara, agora eu quero construir minha jornada no Brasil. teve. Eu assim, cara, eu vou te falar, tem muita gente que pega algumas coisas que acontecem com as pessoas na vida, entendeu? E falam assim: as pessoas devem ser capazes de transformar as situações da vida em ensinamentos e oportunidades. Isso aconteceu comigo, né? E tem tudo a ver com esse eureka, quero voltar para o Brasil. Quando eu estava lá no estágio na Alemanha, né? Na verdade, eu trabalhei como First Year Analyst no Deutsche, né? Na área de M&A, na área de fusões e aquisições. E, cara, eu vou até contar uma coisa aqui que eventualmente não deveria, mas eu também não me envergonho sobre isso, né? Eu cheguei lá e, cara, eu sempre fui um cara muito autodidata, sempre fui um cara, sabe, muito esforçado, assim, cara, sempre. Eu tinha, não vou dizer nem raiva nem ciúme, mas, por exemplo, eu tenho dois irmãos e a minha mãe sempre falava, né, cobrava do meu irmão mais velho e do meu irmão mais novo para eles tirarem notas melhores na escola. E ela nunca me cobrou isso, cara. Sempre um aluno aplicado, sempre fui um aluno estudioso. E eu tinha orgulho dela nunca me cobrar isso, né? Que ela ficava puxando a orelha dos dois irmãos e a minha não. Então eu sempre fui um cara muito estudioso. Quando eu cheguei lá no banco, no Deutsche, para fazer uma espécie de estágio pré-emprego, né? E aí eu cheguei lá e vi que o buraco era mais embaixo. Eu trabalhei com pessoas assim, sabe, muito inteligentes, brilhantes mesmo, pessoal do banco, sabe, de altíssimo nível. E aí no final dos 6 meses do estágio, a gente chegava lá para ter um feedback, na verdade, né, do pessoal do banco. E aí a gente senta lá na cadeira e escuta o feedback de várias pessoas, entendeu? Mas teve um feedback que entrou na minha cabeça. Esse feedback falou assim, o cara virou para mim e falou na lata. E os alemães, eles não têm papo na língua, talvez eu tenha aprendido isso um pouco com eles, né? Porque eu não sou muito de ter papas na língua. Eu lembro do analista Christian, né? Eu não vou falar o sobrenome dele, mas enfim, que ele fez uma avaliação comigo e ele virou na minha cara e falou assim: Ô Malacarne, você é muito fraco. E aquilo me marcou. Aí eu falei assim, cara, muito fraco, beleza. E por conta disso,
né? Era um comitê que avaliava, se todo mundo avaliasse bem o estagiário, você tinha uma chance de entrar como analista de primeiro ano no banco, né? E aí, por conta da avaliação do Christian, ele falou assim, você é muito fraco. Eu falei, tá, beleza. Então, por conta dele, eu não consegui entrar no emprego, digamos assim, e acabei voltando para o Brasil, porque se você não tem um emprego, né, o visto de estudante não te dá na Alemanha também condição para você trabalhar. Eu acabei tendo que voltar para o Brasil porque eu não tinha nada engatilhado na Alemanha para continuar lá. Se eventualmente tivesse, eu até talvez teria ficado lá, mas como não teve, eu acabei tendo que voltar para o Brasil. E aí, nisso que eu voltei para o Brasil, eu comecei a mandar currículo. Mandei para o Pactual na época, né? Mandei para Banco do Brasil, mandei para várias corretoras, para várias, para McKinsey, consultoria e tal. E, cara, nada, eu não era aprovado em canto nenhum. E aqui, o Espírito Santo, uma corretora que tinha aqui, ninguém nem sabia o que era corretora, mandei o currículo, o cara falou, vem conversar comigo. E aí eu acabei ficando, entendeu? Mas, assim, eu gostaria de ter pelo menos uma oportunidade mais longa de trabalho na Alemanha. Não consegui, porque o cara me considerou muito fraco, entendeu? Engoli seco, voltei para o Brasil e, enfim, desde então não voltei mais e aqui estou. Mas, assim, moral da história: o mercado de trabalho, isso é uma coisa que eu até conheço outras pessoas aqui no Brasil que têm uma formação excepcional, são pessoas com grande experiência de trabalho, inclusive, mas o mercado de trabalho na Europa e nos Estados Unidos é um mercado de trabalho extremamente competitivo. Então, assim, eu conheço pessoas assim muitíssimo gabaritadas que saíram do Brasil aqui no Brasil, pessoas que eram disputadíssimas aqui no Brasil. Chega lá, por exemplo, na Inglaterra, o cara não consegue colocação profissional. Então, na Alemanha também, para você conseguir uma colocação profissional é difícil, né? Boas colocações profissionais, obviamente, né? Na Inglaterra, a mesma coisa, imagino que nos Estados Unidos seja a mesma coisa. Então, assim, cara, estudar é legal, mas na hora de você ir lá para o mercado de trabalho, a gente aqui no Brasil, a gente não tem um décimo do senso de competitividade que existe na Europa e nos Estados Unidos, né? E eu vejo muito isso também, porque eu tive a oportunidade de estudar com vários estudantes chineses, né? E os chineses também têm esse senso de competitividade muito acirrado, né? Então, acho que China, Europa, Estados Unidos, eles são muito acirrados e muito competitivos. E aqui no Brasil a gente não chega nem aos pés desse pessoal. Então, o mercado de trabalho lá é bem difícil de você entrar em boas posições. Você tem que ser assim muito fora Tem, da curva. E como eu era tem, fraco, eu acabei voltando para o Brasil. tem aquele ranking, eu não sei exatamente quem mede isso, né, mas eu já vi algumas vezes, que é o ranking de produtividade, né, de eficiência, e a gente no Brasil, infelizmente, tem uma produtividade muito aquém, né, da produtividade dos trabalhadores na Europa, nos Estados Unidos, né, e aí por Exato. N fatores, né, não vou entrar aqui exatamente em discutir por que que no Brasil a gente é menos produtivo, mas de fato isso existe, né, essa disparidade existe mesmo. Ô, Rodrigo, e você sentiu alguma espécie de, talvez, preconceito por você ser de outro país? Boa pergunta. Eu não senti nenhum preconceito na Alemanha. Assim, tem muita gente que volta de lá falando que sentiu preconceito e tal. Para não mentir para você, o único preconceito que eu vi na Alemanha foi num jogo de futebol que eu fazia parte de um time de futebol lá na Alemanha chamada Internacional FC, né? Era para ser um time de futebol internacional, só que no meu time só tinha vietnamita. E os dois únicos não vietnamitas do time eram eu e Mariano, um estudante, enfim, de mestrado, que estudava comigo, um mexicano, né? Tinha ele de mexicano, eu de brasileiro, o resto tudo vietnamita. E aí, em uma partida, né, contra o Marzahn FC, Marzahn é um bairro meio que neonazista lá de Berlim, ali eu vi o pau quebrar. Ali eu vi por que que os vietnamitas ganharam a guerra contra os americanos. O vietnamita é um povo bárbaro, é assim, eu vi uma pegada forte ali, um cara caiu no chão e começou a pancadaria, e eu sei que os alemães saíram todos ensanguentados, assim, eu passei a mão na minha roupa, assim, troquei de roupa, entrei no metrô, fui embora para casa e não voltei mais para ver o que tinha acontecido. Os vietnamitas, foi uma confusão generalizada ali que eu nem sei no que deu, se deu polícia, se não deu, eu sei que eu vazei e fui embora. Mas que os vietnamitas são bárbaros, isso eu posso dizer de carteirinha, é um povo bárbaro. Aquele dia eu vi por quê. Essa foi o único preconceito que eu senti assim, no jogo de futebol, porque realmente, assim, nas pegadas que tinham lá com os alemães, eles falavam assim, não encosta em mim, não encosta em mim, não encosta em mim. Então,
não podia ter pegada, porque eles realmente ali houve um negócio meio arraigado, assim, meio exacerbado. Mas, assim, no dia a dia, cara, pelo menos no ambiente estudantil que eu estava, assim, até mesmo de trabalho, eu posso falar, assim, zero preconceito. Interessante. Legal, cara. Vamos fazer um fast forward aqui. Então, beleza. Aí você voltou para o Brasil, né, com essa mentalidade e tal, já adaptada para o mundo financeiro, vamos dizer. E aí, como foi voltar, né? O que oportunidade você viu aqui? Conta um pouco da sua jornada depois no Brasil, como que você construiu essa jornada no mercado financeiro, até depois a gente chegar hoje na OnTic. Acho que quando eu voltei, assim, eu comecei a trabalhar na menor corretora do Brasil. Acho que o pessoal nem sabe que essa corretora já existiu um dia, mas pode procurar na internet que já existiu. Eu trabalhei na Uniletra Corretora, tá? Era a menor corretora da Bolsa, o número dela era o número 29, né? E quando eu cheguei na Uniletra, cara, poxa, uma empresa muito pequena, enfim, atendia um público praticamente só aqui do estado, entendeu? A corretora era muito pequena mesmo. Eu cheguei lá e tinha tão pouca gente para trabalhar na corretora que ela tinha 3 terminais Mega Bolsa e 2 caras para trabalhar na mesa. Então, na hora que eu cheguei na corretora, eles falaram: tá vendo ali ó, aquele sistema? Você vai ter que chegar lá e usar aquele sistema. Então, cara, pouca gente sabe, mas, pô, eu cheguei já direto com o terminal Mega Bolsa na mão, assim, cara. Caramba, na época, os sistemas que tinham eram. Mal existia home broker na época, né? O pessoal, na época, o pessoal falava que CMA, não sei se vocês já viram um terminal CMA. Antigamente, o terminal CMA era muito fraquinho, muito, né, feinho e tal. E era o máximo que você podia ter em termos de plataforma para bolsa de valores na época, era CMA. E eu já cheguei com Mega Bolsa na mão. Cara, Mega Bolsa não travava, ultra rápido, uma coisa assim. Tinha coisa lá que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Então, assim, eu cheguei ali e já comecei a gostar, né, daquele negócio de tecnologia, daquela cotação passando ali na Isso em tela. que ano, Rodrigo? Perdão? 2004, eu 2004. terminei o estágio lá no Deutsche lá no primeiro semestre de 2004 e comecei a trabalhar no segundo semestre de 2004 na Uniletra, aqui no Uhum. Brasil. Então, trabalhei 4 anos na Uniletra, na mesa mesmo, né, com terminal Mega Bolsa. Depois eu acabei virando agente autônomo, fui no escritório de agentes autônomos, fiquei 4 anos como assessor de investimento, saí em 2011, né? E de 2011 a 2013, um período meio sabático, em 2013, quando veio o MetaTrader para o Brasil, né? Que a XP trouxe a plataforma MetaTrader para o Brasil, aí eu comecei a trabalhar de forma profissional com automação. Abri uma empresa, Delta Trader, né? E a gente começou a atender demandas de automação, enfim, com o MetaTrader lá em 2013. E de lá para cá não parei mais, né? Desde então, são 10 anos aí trabalhando com automação, de forma profissional. Eu queria trazer esse aspecto porque, pelo que eu vejo aqui da nossa interação, né, das sinergias que existem, que a gente já conversou em off, e do que eu vejo da sua jornada, parece que houve também esse ponto aí de inflexão na sua jornada, né? Então, você entrou no mercado financeiro, toda aquela experiência na Alemanha fez com que você visualizasse uma oportunidade que talvez ali em relações internacionais você não via ainda. E dentro do mercado financeiro, você colocou um pé na tecnologia. Ah, o que que exatamente trouxe em você essa vontade, né? Não sei se você já programava antes, se já teve alguma experiência antes, ou se foi nesse cenário, por exemplo, que você começou a mexer com linguagens, com tecnologia. Como que foi essa virada aí para você, né? O que que te motivou e que ferramental você começou a mexer nessa época? Cara, eu, na verdade, mexi de forma não profissional com automação desde 2008, né? Cara, na época, não sei se vocês conhecem um sistema chamado MetaStock. Então, cara, MetaStock era assim, lá nos primórdios era o suprassumo da tecnologia, né? Uma plataforma onde você conseguia fazer backtest, onde, né, você conseguia gerar trading ideas, digamos assim, usando indicadores técnicos, né? Cara, MetaStock, ele, para mim, pelo menos, foi onde eu me apaixonei por essa área, mesmo não sabendo programar na época, eu era um usuário de plataforma, né? Ficava lá clicando, interagindo e tal, mas eu já me interessava por plataformas de maneira geral. Então eu, na época, usava, né, o MetaStock, utilizei uma, cara, que pouca gente sabe, só que na época era sensacional, uma plataforma chamada Wealth Lab. Não sei se vocês já ouviram falar dessa plataforma. Já. Cara, muito boa.
era uma concorrente do MetaStock, acho que depois foi adaptada. Inclusive, ela existe até hoje, né? Existe, ela GossLab. foi comprada por uma corretora, na verdade, né? Isso. E ela meio que começou a atender a demanda dessa corretora lá nos Estados Unidos. Aí depois eu comecei a mexer com NinjaTrader e foi com o NinjaTrader que eu comecei a desenvolver os meus primeiros códigos. Foi com o NinjaTrader. E aí depois do NinjaTrader veio o MetaTrader 5 e aí não parou mais. Aí eu fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? Na linguagem nativa do MetaTrader, né? Isso, na verdade, a primeira plataforma que eu programei alguma coisa foi o NinjaTrader. Aí depois o MetaTrader, né, que é uma linguagem mais próxima aí de C++, né, o MQL5 é meio que um dialeto de C++, mas aí do MetaTrader para frente, aí eu, como diz o outro, virei cracudo, né? Comecei a trabalhar com programação, aí você não para mais, você vai vendo várias linguagens, vai vendo como que desenvolve o sistema, como desenvolve a API, como é que faz a aplicação de baixo nível, de alta performance, daí é um mundo que se abre, é um leque tão grande que, cara, quando você gosta desse assunto, você não para mais. Você vai aprendendo coisa nova todo dia, até hoje, todo dia eu aprendo coisa nova, entendeu? A área de programação é uma área muito vasta, é uma área muito, muito interessante. Ô, Rodrigo, e daí nisso, quando que apareceu a ideia da OneTick? Como que foi a inspiração para ela? Então, a Untic surgiu lá por volta de 2018, tá? E qual foi a inspiração para a Untic? Vocês lembram da época em que o Brasil teve uma queda brusca da taxa de juros? A gente chegou a ter uma taxa de juros aí na casa de 2,5% ao ano, se eu não me engano, lembra, turma? Então, assim, foi nessa época de queda brusca na taxa de juros, foi por volta de 2017, 2018. Cara, dali para trás, né, antigamente, a única coisa que a gente tinha, né, no Brasil, assim, de bolsa, era uma quantidade meio que perene de CPFs que operavam na bolsa, assim, né, que não variava muito. A gente tinha. Quando eu comecei a operar na bolsa, a trabalhar com bolsa de valores em 2004, eu tinha 65 mil CPFs cadastrados na Bovespa, entendeu? E aí, poxa, 2004 até 2017, mais ou menos, a gente saiu de 60 mil para 500 mil pessoas, 600 mil, e ficava nisso. O Brasil ficou décadas aí com menos de 1 milhão de pessoas investindo na Bolsa, entendeu? Mas quando veio a queda na taxa de juros, aí veio o boom de pessoas operando na Bolsa de Valores, né? Aí, de fato, quando a Bolsa saiu de 500 mil pessoas e bateu 3 milhões de CPFs, entendeu? Foi nessa época de 18, 19, 20, né? 17, 18, 19, na verdade, foi um grande boom de pessoas aí na Bolsa de Valores, entrou muita gente. E para gente, eu tinha uma empresa na época que trabalhava com automação, chegava gente, antigamente a gente atendia muitos clientes que eram todos entusiastas de bolsa, pessoas que já sabiam trabalhar, sabiam o que era análise técnica, sabia, né, o que elas queriam, sabiam definir uma estratégia. Mas aí nessa época de 17, 18, começou a chegar para a gente pessoas que, cara, não tinham noção de absolutamente nada. Chegava para a gente e falava, cara, quero começar a operar na bolsa com, né, já ouviu falar de robô, como é que usa? Aí a gente chegava lá, trabalhando com a plataforma MetaTrader, e falava, cara, ó, vamos lá, baixa o MetaTrader, abre conta na corretora, baixa aqui o arquivo do robô, baixa aqui o arquivo .7 do robô, carrega a estratégia no robô, coloca agora o seu robô para rodar numa nuvem, contrata uma nuvem, você dava tanta responsabilidade para o cara rodar uma estratégia, né? Ou seja, o cara tinha que ser quase um cientista de dados, Vitor, para conseguir usar uma estratégia automatizada. Então, assim, a barreira de entrada para uma pessoa comum era absurda, absurda. Então, o público que a gente atendia, que era um público entusiasta, que entendia de bolsa, de cada 10 pessoas que procuravam a gente, cara, a gente atendia 6, 7. E aí, nessa época de 2017 e 2018, de cada 10 pessoas que procuravam a gente conseguia atender uma no máximo. E 9 falavam, não é para mim, é muito complicado, e ia embora. Então, foi aí, nessa época, que a gente teve o estalo de que a gente precisava de uma plataforma que fosse fácil e intuitiva. Então, nessa época que a gente pensou na Untic, a gente falou, cara, a gente precisa permitir que as pessoas usem a automação e a gente precisa puxar a responsabilidade para a gente, puxar tudo que é difícil para a gente
e deixar o usuário com aquilo que é mais fácil, que é escolher e dar o play, entendeu? Toda a parte técnica, a parte, sabe, de integração, de nuvem, a gente falou, cara, para permitir que mais pessoas usem, isso tem que ficar do nosso lado, tem que ficar do lado da plataforma. Então foi aí que surgiu a ideia da Untick, foi nessa época, né? Legal que vocês viram, então, o problema, né, que de fato existia, né? Na verdade, a solução até que existia, mas era uma solução que, né, não entregava, talvez até entregasse o valor que o pessoal estava procurando, mas demorava, né? Eles tinham que aprender, quer dizer, hoje vocês têm uma plataforma que é fácil de usar, o layout é bacana, inclusive até queria que você falasse aqui, né? Para quem não conhece a plataforma da Untick, conta um pouquinho das funcionalidades, o que ela oferece hoje para quem quer se enveredar nessa área. Hoje a Untick ela é um marketplace de estratégias automatizadas, né? Então, quando a gente pensou na Untick lá atrás, a gente pensou, na verdade, na Untick com... A gente tinha o seguinte propósito. Nosso lema inicial era que qualquer pessoa, com qualquer nível de conhecimento, pudesse operar qualquer estratégia de qualquer complexidade com 2 cliques. A gente pensou nesse formato. A coisa tem que ser democrática. Uma pessoa tem que ser, né, digamos assim, muito fácil escolher e colocar para rodar uma estratégia automatizada. Então, assim, a gente não conseguiu com 2 cliques, mas com 2 cliques, perdão, mas com 3 a gente conseguiu, porque a gente, para operar em conta produção, você precisa de um terceiro clique, que é colocar a assinatura eletrônica, na verdade, né, para confirmar que você mesmo que está colocando aquilo para rodar. Mas, assim, o fato é que a Untick hoje, como marketplace de estratégias, a gente tem estratégias de, né, toda a complexidade que você puder imaginar, que é acessível com 3 cliques do mouse. Então, a pessoa escolhe a estratégia, põe para rodar, põe a assinatura eletrônica, acabou, e o resto tudo a gente executa no back-end da Untick, E entendeu? esse processo do usuário escolher a estratégia, nisso ele já consegue observar, por exemplo, o histórico daquela estratégia nos últimos X meses para poder embasar a escolha. Exato. O intuito é isso. A plataforma ela tem que ser capaz de mostrar as informações corretas para o usuário final, para que ele tome a decisão com base em informações de qualidade, né? Então ele olha o histórico da estratégia e fala bem assim, ó, então beleza, gostei dessa estratégia, vou dar play e quero ver acontecer. Então, basicamente é isso que a gente proporciona aqui no time. Sensacional. Eu tenho uma pergunta, mais olhando para o mercado como um todo, né? Então, você passou por toda essa jornada, você tem uma experiência muito grande hoje do mercado financeiro brasileiro, você conhece muito o mercado, né? Até fico impressionado quando a gente conversa, você conhece bem as particularidades e tal. Então, você viu talvez, essa massificação, vamos dizer assim, de tecnologia no mercado financeiro brasileiro. Mas eu queria entender qual que é a sua visão, qual que é o cenário hoje, né, da adoção de tecnologias, não só tecnologias quant, né, tecnologias de automação e tal, no mercado financeiro brasileiro. Você acha que a gente já está no nível de maturidade bom ou está defasado frente a outros mercados, né? Como que você enxerga o cenário hoje e as possibilidades, né, do que a gente tem aí para crescer? Olha, eu acho, assim, eu acho que eu já falei isso anteriormente em outra ocasião, não com vocês, né, mas conversas internas aqui na empresa mesmo, que o mercado brasileiro, ele está, eu diria, pelo menos aí uns 8, 10 anos atrasado em relação a tudo que existe de mais moderno lá fora. E é um atraso permanente, um atraso constante, né? Eu diria que a gente está sempre atrasado em relação a tudo que acontece lá fora, tá? Então, assim, existem de fato tecnologias, existem coisas lá fora que vai só ser conhecido daqui a 8, 10 anos aqui no Brasil, entendeu? Ainda mais agora nessa área de inteligência artificial, tem tanta coisa nova surgindo aí, que realmente assim o Brasil está engatinhando nesse sentido. E por que está engatinhando? Eu vou te dizer que a gente não tem gente qualificada no Brasil para a gente desenvolver qualquer coisa de uma complexidade um pouco mais alta, entendeu? Por N motivos. Falta gente, é caro, entendeu? Então, assim, é bem difícil você colocar produtos de mais alta complexidade para rodar no Brasil sem realmente esbarrar em várias barreiras, sendo que a barreira de gente qualificada, eu diria que é a maior dessas barreiras. Você simplesmente não encontra gente aqui no Brasil para trabalhar, né, de uma forma minimamente profissional na área de mercado financeiro, pelo menos coisas na área de baixo nível, baixa latência, assim,
Não tem gente para trabalhar, essa é a verdade. As pessoas hoje, a gente brinca, né, a gente fala que tem aqueles desenvolvedores que são raiz e aqueles desenvolvedores que são Nutella, né? Então, se você procura hoje, por exemplo, uma pessoa para trabalhar, por exemplo, com desenvolvimento na área de C++, ninguém mais quer trabalhar com C++, porque o pessoal escuta tanto preconceito, né? Fala assim, C++ é difícil, C++ é demorado, é complexo. Deixa, nada contra, mas eu vou falar aqui, tá, Vitor? Né? Me perdoe aqui o trocadilho. Mas, pessoal, deixa eu trabalhar com Python, que é mais fácil. E, de fato, é mais fácil, entendeu? Então, o pessoal costuma migrar para aquelas linguagens de programação que são mais empregáveis, digamos assim, né? Onde tem mais demanda, né? O pessoal até tem muito brincadeira que o pessoal coloca na internet, né? Tá vendo esse carro? JavaScript que me deu. Então, o pessoal vai para onde o mercado está demandando. Tem demanda de JavaScript, o pessoal vai estudar JavaScript. Tem demanda de Java, o pessoal vai estudar Java. Agora, a demanda de C++, ela é extremamente pontual e específica. Por isso que você não encontra gente para trabalhar com C++. Eu acho que o interessante aqui é justamente a gente trazer essa pluralidade de visões, tá, cara? Eu não tenho nada contra quando as pessoas elas trazem, vamos dizer assim, desvantagens do Python com relação a algumas características, né? De fato, a gente sabe o Python é a linguagem mais alto nível, eu falo isso aqui para os meus alunos, né? Se a gente quer aplicação de baixo nível, aí não tem jeito, vai ter que estudar outras linguagens. Eu mesmo tive uma experiência muito ruim com C++, eu falo para o pessoal aqui durante a graduação, cara, foi uma experiência péssima. Eu até acho uma pena, né, na forma que é ensinado muitas vezes no Brasil, o pessoal acaba começando já de cara, assim, na programação de baixo nível, e para quem tem zero contato, acaba sendo uma experiência meio traumática, foi o que aconteceu comigo. Então, eu Isso, passei a gostar de programação, na verdade, quando eu conheci Data Science depois. E aí, isso aí. dentro da ciência de dados, eu fui recuperando esse gosto, e aí hoje, né, eu sei R, sei Python, guardo um pouquinho do meu conhecimento em C++ também, mas de fato, eu acho que uma pena que a gente acaba afugentando as pessoas do conhecimento, do gosto por programação, talvez pela visão errada, né? Mas, assim, longe de mim ser uma pessoa que é contra C++, né? Óbvio que não, eu acho que é mais Não, realmente eu até uma visão entendo. de carreira. Para você ter a primeira necessidade, tá, ô, Vitor, de você ter uma aplicação em C++ e até você ter a expertise para você conseguir colocar aquilo ali em produção minimamente com qualidade, cara, isso aí vai anos de dedicação, cara. Anos, entendeu? E quando você acha que você está num patamar assim minimamente bom, você pode ter certeza que você tem o triplo ainda para melhorar, entendeu? Eu mesmo falo, cara, eu sou um eterno aprendiz. Tudo que eu faço aqui, ó, acho que eu comentei com você essa semana, não foi? Que eu sou o mestre do refactoring, cara. Eu amo fazer refactoring de aplicação. Quando eu aprendo uma coisa nova e que eu vejo que tem potencial, cara, eu vou lá e refaço tudo do zero com aquilo que eu aprendi de novo, entendeu? Programação é um aprendizado permanente, não tem jeito. Cara, e teve mais uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né? Você falou dessa defasagem eterna que a gente tem comparando com mercados mais maduros. E aí você citou a inteligência artificial como um desses exemplos. Tem mais alguma aplicação, alguma tecnologia, algum ferramental que você acha que a gente está defasado? Só para trazer aqui um pouco à tona a discussão. Olha, eu acho que na área de inteligência artificial a gente está bem atrasado, né? Eu acho que na área de baixa latência tem muita gente de competência aqui no Brasil, muita gente mesmo, tá? Muita gente que faz aplicações de altíssima qualidade na área de baixa latência. O pessoal fala de HFT, né? High Frequency Trading e tal. Tem muita gente de qualidade já no Brasil trabalhando com isso aqui, tá? Mas na área de inteligência artificial eu vejo que é uma área que tem pouca. Tanto é que assim, HFT já é realidade lá fora há 20 anos, né? Tá agora, né, 20 anos depois, é que a gente começa a ter, já tem uns 10 anos aí, vai, que a gente, de fato, tem muita gente de qualidade mexendo com HFT aqui no Brasil. É a mesma coisa em inteligência artificial, né? Então, daqui a mais uns 8, 10 anos é que tudo que está sendo desenvolvido de novidade lá fora vai começar a bater aqui no Brasil, entendeu? É uma questão de tempo mesmo. Tem muita gente qualificada no Brasil, né? Mas essas novidades assim demoram bastante para chegar aqui no Brasil também, né? E só mais uma pergunta, aproveitando que a gente está nessa pauta, né? Eu não queria mudar agora, mas aí depois eu posso passar a bola para o João se tiver mais alguma outra pergunta. O que você enxerga de perspectiva para o mercado financeiro brasileiro, aí olhando para 5, 10 anos, de acordo com os desenvolvimentos que você tem visto? Então você falou, beleza, a gente avançou bastante em HFT,
talvez agora comece a aparecer uma outra coisa, inteligência artificial. Qual que é o rumo que o mercado financeiro brasileiro deve tomar? Olha, eu posso estar muito enganado, muito, mas eu vejo que o futuro é ir para cima da automação. Não porque eu sou da área, mas assim, gente, vocês vão me desculpar, como eu falei para vocês, eu não sou muito de ter papo na língua, não, tá? Mas assim, eu não consigo entender, quer dizer, até entendo, porque eu já fui assim também, mas esse glamour que se vende hoje em dia, né, de ser trader, de ficar o dia inteiro com a cara na frente do gráfico, clicando, comprando e vendendo, né? Sabe, isso vende-se isso como se fosse uma coisa glamurosa, esplendorosa. Você ser um trader que passa o dia inteiro fazendo operações. Não é, não é. Quer dizer, eu já fui assim, né? Hoje em dia é que eu vejo o valor que a automação tem de libertar você de ficar aqui com a cara colada no monitor o dia inteiro aqui para tentar ganhar uma coisa que às vezes o pedreiro tira mais na média do que você que fica lá na frente do gráfico, lá tentando comprar e vender. Entendeu? Se você for fazer a média no final do mês, um cara que é pedreiro, no final do mês ganha mais do que você que fica lá tentando virar, né? Ser, aspas, profissão trader. Então se vende um glamour muito grande, né, da tal profissão trader. Só que, na média, as pessoas que operam de forma discricionária, elas não têm resultado. Tem essa pesquisa famosa aí de que mais de 90% das pessoas perdem dinheiro. Assim, o que a gente percebe é que quando você opera de forma automatizada, gente, só para deixar bem claro, tá? Quando você opera de forma automatizada, isso não significa que você vai ganhar dinheiro, não. Não significa. O que significa é que existe uma chance, né, muito maior de você ganhar dinheiro, existe uma chance muito, muito, muito maior de você não quebrar operando de forma automatizada do que você, né, operando na mão com esse glamour todo que se vende aí no mercado financeiro. Ó, a plataforma é linda, bora clicar, quando pinta de amarelo é não sei o quê, quando pinta de verde, compra vermelho. Isso aí, para mim, isso é passado, isso aí é o atraso do atraso. Então, assim, o que eu vejo muito espaço, o que eu vejo futuro é, de fato, a automação, é as pessoas entenderem, cara, igual, por que que você coloca o teu dinheiro num fundo de investimentos, o fundo está lá ganhando 5%, perdendo 3%, e você deixa lá o dinheiro. A automação é a mesma coisa, cara. Você escolhe lá uma estratégia, dá play e deixa a parada acontecer. Agora, ficar ali na frente do computador tentando comprar e vender para no final do mês ganhar menos do que um pedreiro, porra, na boa, isso aí para mim não é futuro, nunca vai ser futuro. Então, assim, a automação eu enxergo como sendo, cara, um divisor de águas aí para o futuro do mercado brasileiro, do mercado financeiro de maneira geral, entendeu? Porque esse glamour de ficar na frente do gráfico operando, isso aí, meu amigo, pelo menos na minha interpretação, já foi, isso aí já é passado, tá? Isso aí já é passado. E é muito interessante você tocar nesse ponto. Ô, Rodrigo, eu estudei muito sobre profissão de trader e sobre trading em si, lendo, por exemplo, Mark Douglas, e desde 2014 eu já tive oportunidade de ler diversas entrevistas assim com traders que não fazem a operação automatizada, que são discricionários, e o que 99% fala é que se tem uma coisa que a profissão não é glamurosa. Justamente o esforço que existe de você ter que conseguir vencer essa estatística que está toda contra você, né? Inclusive tem até aquela pesquisa da FGV que depois fizeram com os traders experientes, né, que operaram por mais de 300 pregões, se eu não me engano, e até dentro desse grupo a taxa de sucesso é baixíssima. Então eu acho legal você tocar nesse ponto, porque eu acho que já está vindo um pouco, desmistificando um pouco isso, a galera está um pouco mais ciente, mas ainda tem bastante chão para percorrer. E aí a pergunta que eu queria fazer nesse sentido é, também não adianta nada, não sei se a plataforma tem algum sistema de bloqueio quanto a isso, mas a pessoa quer investir numa, igual na OneTick, e assim que uma estratégia começa a performar ruim, ela já vai lá e troca de estratégia. Sim, isso aí é um outro problema, é o mão de alface, na verdade. Para de operar no meio da estratégia, ele altera, tenta influenciar o resultado da estratégia, tenta fechar antecipadamente, acha que ele operando, né, enfim, tem várias nuances aí, sim, tá? Assim, na Uhum. média, o cara que interfere na estratégia, ele vai virar e vai falar bem assim, ó, imagina um dia que ele
acha que uma estratégia vai estopar. É foda isso, desculpa o termo, gente. Mas, ô, João, não sei se eu chamo de João, de Gabriel. É João, pode ser João, fica à João, vontade. beleza. O ser humano, cara, a psicologia do investidor é uma coisa. Cara, é tema para literalmente para Prêmio Nobel de Economia, né? Vide aí o Kahneman, né? Ele foi o primeiro que ganhou o Prêmio Nobel nessa área. O que acontece? Interferir no robô. Quando o cara estopa um robô, antes de fato bater o stop, ele sai bradando aos quatro ventos. Ah, ainda bem que eu estopei o robô, porque o meu stop foi de R$ 100, e se eu não tivesse estopado, eu teria perdido 300. Só que quando ele estopa o robô no meio de um game, e ele fala, ganhei 200 e o robô esticou o game até R$ 800, ele não conta isso para ninguém. Então, o cara, na média, ele fica na mesma, mas ele só abre a boca para fazer barulho quando estopa. Quando ele interfere na operação, e se ele não tivesse interferido, ele tivesse esticado o ganho, teria ganho mais, ele fica quietinho na dele e não fala para ninguém. Então, essa psicologia do trader, psicologia do investidor, sempre teve, sempre vai ter, entende? E é uma coisa assim que, honestamente, ele não vai alterar a estatística, e a estatística é essa, na média. Se ele não interferir, cara, ele vai eventualmente até ter um resultado melhor do que se ele interferir. Só que as pessoas, elas têm aquela ansiedade nata de ficar lá acompanhando o pregão, acompanhando a operação, acompanhando. E não deixa de ser verdade também que as pessoas acompanham o robô, né? E aí o que o robô faz, o cara, esse robô aqui sempre erra, eu vou fazer contra tudo que ele fizer. Então, cara, essa psicologia do investidor é algo que é fantástico de se estudar, mas estatisticamente falando, assim, não tem a menor diferença no resultado final médio. Eu vou dar uma estatística aqui para vocês, tá? Cara, desde que a gente fundou a Untick em 2000, desde que a gente lançou, perdão, né, a Untick oficialmente no mercado, que ela abriu em maio de 2022, tá? Né, todos os meses a gente faz aqui a estatística do percentual de clientes ganhando dinheiro com a plataforma. A gente tem essa estatística mensal histórica aqui na Untick. Curioso para saber. Pode Então, falar? vai o número aí para vocês, o João e Vitor, tá? No pior mês da Untick, pior mês, 30% dos usuários ganharam dinheiro. No melhor mês da Untick, 70% dos usuários ganharam dinheiro. Então, se a gente colocar uma média, 50% dos usuários, na média, ganham dinheiro operando de forma automatizada, pelo menos com a plataforma Untick. Agora, e operando na mão? A estatística mostra que operar de forma automatizada dá de lavada em operar de forma discricionária. E nesse bolo dos que ganham e que perdem nos 50%, estão inclusos aqueles que interferiram, né? Todo mundo, exatamente. Que também, se você pegar a estatística média, eles estão exatamente na média. Eu não sei se vocês fazem esse levantamento, mas, cara, seria um levantamento mega interessante, né? De ver, assim, dessas pessoas que interferem em estratégias. Por exemplo, o cara botou a estratégia para rodar, no outro dia ele já cortou, sei lá. Tipo, essas pessoas que fazem isso, elas acabam perdendo dinheiro mais na média, né? Não sei, seria uma Eu tenho coisa um interessante palpite, eu de... tenho um palpite. Confesso que é um estudo interessante. E eu confesso também que eu nunca fiz aqui, mas seria interessante realmente fazer. Mas aqui a gente não fez ainda. Eu tenho um palpite que dos que interferem já entra na outra estatística de operar na mão, porque acaba que ele já está meio que operando na mão de novo, né? Mesmo utilizando esse Ele está operando, automatizado. exatamente. Ele está operando. Não esperou a estatística da estratégia, né? Eu acho isso interessante para mostrar o quanto os nossos vieses humanos, né, os vieses emocionais, eles impactam a nossa ação em tudo que a gente faz. E, cara, a maioria das pessoas não se dão conta disso. Elas, por exemplo, estão operando manualmente, elas acham que tem uma estratégia, mas o simples fato de ter um emocional envolvido, né, tipo aquele nervosismo, será que eu vou entrar no momento certo? Aquilo ali já ferrou, né? Então, é esse nervosismo na entrada, na saída, é querer acompanhar o tempo inteiro. Quer dizer, a gente está muito sujeito a isso, né? Uhum. E é só uma questão de tempo para essa pessoa que opera de forma discricionária cometer todos os mesmíssimos erros que todo trader que opera discricionária comete. Dia de fúria, fazer preço médio contra,
o dia do overtrade. Cara, todo mundo já cometeu esses erros. Agora, é engraçado, porque ninguém fala, né, nisso, e todo mundo continua cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque não se vende essa educação. Se vende o glamour, né? Cara, opera, porque realmente plataforma, vamos lá, clicar aqui, todo mundo lá doidado, vamos, entendeu? É isso que se vende. E, cara, não é isso que dá dinheiro. Rodrigo, e como que funciona dentro da antiga a questão da alavancagem? É o, toda estratégia na Antic, ela tem um capital mínimo recomendado, Uhum. né? Então, por exemplo, tem estratégia com capital mínimo recomendado imagina, para operar um contrato de mini índice, né? Tem estratégia com capital mínimo recomendado de R$ 1.500, outras com 2, 3, 4, 5 mil, então varia bastante. Porém, o fato da gente mostrar na plataforma um capital recomendado não significa que o cliente vai, de fato, na hora do play, ter aquilo na conta dele. Então, o que a gente percebe muito é que tem cliente, cara, e eu vou até comentar um negócio aqui, que eu tenho uns grupos de amigos aqui que eu comento, até internamente aqui no grupo da Unti, que a gente comenta também, que é o seguinte, tem gente que opera lá com R$ 500 na conta. R$ 300 na conta e liga uma estratégia e ela vai para tudo ou nada. Tipo, vamos ver o que que vai dar. Eu tô com R$ 300 na conta, deixa eu ligar aqui. Pá, vai lá e liga a estratégia. Então, assim, é um cara que bicho, ele já está tão sem esperança que qualquer coisa que, de fato, se ele der play ali e o cara conseguir ganhar R$ 50, o cara fala, meu Deus, eu ganhei 50 conto. Lindo, maravilhoso. Só que não é recomendado. É óbvio, né, que o certo seria, de fato, o cara ter o capital mínimo recomendado para operar a estratégia. Aí, o que que o cara faz? De novo, a gente fala de psicologia do investidor, né? O cara coloca R$ 500 para operar uma estratégia com capital recomendado de 3 mil, aí ele, não satisfeito, ele dobra a quantidade de contratos, alavanca e perde tudo. Aí, quando ele perde tudo, ele está falando, mas que operar com robô é uma merda, desculpa o tempo, tá? É muito ruim, não dá dinheiro, mas o erro dele, ele não fala para ninguém. O errado são sempre os outros, né? O erro dele, ele não fala para ninguém. Isso não interessa, ele não vai contar nunca, né? Mas não, ele fala, não ganhei dinheiro, é ruim, não sei o quê. Mas ele pode, né, operar com 200, R$ 300 na conta e a estratégia ainda tem que dar dinheiro com 100% de certeza para ele. Gente, o robô, a automação, não é caixa eletrônica. Não é caixa eletrônica. De novo, as estatísticas mostram aí, né? Como eu falei, pelo menos aqui não, 30 a 70% dos usuários ganham dinheiro. Mas caixa eletrônica significa 100% dos usuários vão ganhar dinheiro. Isso é impossível, não tem lugar nenhum, gente. Não tem lugar nenhum. A Cara, e como estatística essas. aqui da Untic a gente faz questão de divulgar, porque a nossa estatística, eu tenho certeza que ela é muito, muito, muito melhor do que várias estatísticas de qualquer outra plataforma. Eu acho engraçado como essas tendências humanas elas se repetem em outras áreas, né? Por exemplo, aqui na Trading com Dados a gente fala muito de carreira, porque muitos nossos alunos estão interessados na carreira no mercado financeiro, então a gente tem uma pegada também muito forte assim de orientação de carreira. E isso é uma coisa que a gente vê também, né? Às vezes nas pessoas quando estão começando e tal, começando a estudar, é algo que você falou que você vê em quem opera, que é uma certa tendência a atribuir a culpa aos outros, né? Sim, Então, a sim. pessoa às vezes tem uma frustração, tem uma falha e tal. Ah, mas isso aqui aconteceu porque fulano de tal, ou porque aquela plataforma, porque nunca é culpa dela, né? Nunca é um erro que Nunca. ela O cometeu. ser humano sempre gosta de encontrar culpado. Se não encontrar um culpado, cara, ele não é ser humano. O erro nunca está nele, é sempre os outros. Sempre. Entendeu? E E a acho que gente talvez ficou um percebe. insight aqui, né? Eu acho que uma coisa, meio que uma exigência para a gente ter sucesso na vida, acho que uma delas é essa mudança de mentalidade, né? A gente até conversou É. com alguns alunos ontem falando sobre isso. Cara, assuma a responsabilidade do que acontece na sua vida, né? Ninguém mais é culpado do que acontece do que você mesmo. Mas, É enfim, como acabei. você é a pessoa, né? É, Deixa eu comentar, inclusive, uma coisinha bom, rápida sobre essa questão da alavancagem, que eu acho bastante interessante. E eu, assim, eu sou meio que um arauto disso aqui que eu vou falar, então deixa eu aproveitar a oportunidade, porque eu tenho certeza que o nosso público aqui é muito grande. Mas uma das coisas que eu, assim, pensa, é porque às vezes tem aquele pessoal que fala assim, qual é o termo que quando você escuta, você já sabe que é furada, já sabe que
sabe que tem alguma coisa errada. Gente, quando alguém me procura usando o termo banca, eu na mesma hora sei, eu identifico instantaneamente o estereótipo da pessoa. Gente, mercado financeiro não tem banca. Quando você fala banca, você já está falando de uma subcategoria de pessoas que acham que entendem alguma coisa de mercado financeiro. Gente, você tem o teu capital, o teu patrimônio ali no mercado financeiro, né? Exposto ali, tentando tirar alguma rentabilidade. Agora, quando você fala em banca, você está literalmente com a cabeça de apostador. Você, cara, se for para um cassino, né? Ou se você for jogar bingo com os velhos no meio da praça, no meio da tarde, você está melhor do que você aqui passando com o dia inteiro com a cara colada aqui no computador. Então, assim, se eu puder dar um conselho, pelo menos, assim, jamais usem o termo banca no mercado financeiro. Porque quando você usa o termo banca, quem escuta já sabe que você não tem a mínima qualificação para ter uma mínima conversa de qualquer tipo de nível com essa pessoa. Não usem o termo banca, turma. Pelo amor de Deus. Tratando como um cassino, né, cara? É É. complicado. Não, a pessoa quando fala banca, eu já falo assim, cara, não, estamos falando com uma pessoa de nível inferior, tá? Trazendo para a realidade, né, essa é a impressão que a gente tem quando uma pessoa chega para a gente falando o termo banca. Ô, Rodrigo, na OneTick, quando uma pessoa quer, até sobre ainda esse assunto sobre alavancagem, então eu fiquei na dúvida, quando uma pessoa quer investir, por exemplo, ela tem, igual você falou, R$ 200 seria um valor pequeno para investir, então ela não funciona como se fosse comprar uma cota daquele, como se a estratégia fosse um fundo, assim. Vamos supor que se a estratégia tenha um drawdown ali de 10%, não se aplica os 10% aos R$ 200, é como se ela estivesse comprando um ativo, então a perda dela é maior. Não, o drawdown que a gente calcula da estratégia é em cima do capital recomendado, né? Ah, sim. Não é em cima da margem, ou o pessoal costuma fazer essa conta aí, né? Drawdown em Uhum. cima da margem, rentabilidade em cima da margem, não. É em cima do capital recomendado e não da Ah, margem. perfeito. Aí uma pergunta um pouco mais genérica, né? Não necessariamente a ver com a plataforma da OnTick, mas tem sim a ver, no caso, com essas plataformas. A gente sabe que muita gente no Brasil, pelo fato do nosso mercado ser um mercado imaturo, né, incipiente de tecnologia e tal, elas desconfiam no geral de ferramentas quantitativas, vamos dizer assim, de ferramentas sistemáticas. Então a gente vê isso aqui também no nosso público às vezes, né? As pessoas acham que isso é algum tipo de manipulação, alguma coisa errada, né? Tipo, isso aqui é criar robô e quem cria robô isso aqui é errado, sei lá. Então, existe uma certa aura, assim, ah, de mistério, né? Ah, que conselho você daria para essas pessoas que talvez ou não conhecem muito bem essa tecnologia ou não acreditam nessa, sabe, coisa de automação, de estratégia e tal? O que que você falaria para essas pessoas, para talvez elas perderem o medo e verem que isso realmente, cara, tem um potencial gigantesco nisso? Eu acho que assim, nunca vale, nunca na verdade, tem duas formas, né? Assim, dois conselhos que eu posso dar. Primeiro, para você trabalhar com automação, cara, existe também automação, o artifício da tal da conta demonstração, né? Então, cara, você pode usar uma conta demonstração para você primeiro entender como é que funciona, ver como é que funciona, né? Então, você não precisa colocar dinheiro real na frente, assim, da operação. Você pode primeiro se familiarizar usando uma conta demonstração e até mesmo a rentabilidade que você teria, né, ali na conta real, você consegue replicar, simular numa conta demonstração. Então, não custa nada, digamos assim, dar uma oportunidade para automação, digamos assim, né? E a conta demonstração está aí, o cara pode dar uma oportunidade sem perder nada, né? Então, só para a pessoa ver, entender como é que funciona e ver a precisão das informações, a precisão das execuções. Então, né, enfim, acho que give a try, né? Para automação, acho que vale a pena, porque simplesmente falar sem conhecer. Então, acho que o primeiro passo é, de fato, conhecer. Então, a partir do momento que você conhece, né, como que funciona a automação, aí tudo bem, você pode ter ser críticas aí mais ou menos construtivas, mas sem conhecer de fato, acho que
as críticas não são muito fundamentadas, né? Então, o que eu estou dizendo é justamente isso. Experimente, pelo menos, utilizar uma conta de demonstração para ver como é que funciona. Eu acho que vale a pena a gente tecer qualquer tipo de crítica, mas depois de ter experimentado. E a outra dica é o seguinte: compare. Porque se você tem a possibilidade de colocar um robô para rodar de forma automática, mesmo numa conta de demonstração, e você continua operando na mão, então, assim, vale a pena uma autocrítica, né? Para saber, cara, e aí? Qual é o resultado? Será que você operando 30 dias na mão tem um resultado melhor ou pior do que um robô operando 30 dias de forma automatizada? Entendeu? Então, acho que vale a pena fazer uma crítica, digamos assim, uma comparação verdadeira, né? Para a gente dizer quem é que teve uma Excelente, melhor cara. performance, né? Muito bom. Eu diria até uma autocrítica, né? As pessoas poderiam também se. Difícil, normalmente as pessoas não têm. As pessoas não querem fazer autocrítica, né? Não, Porque o não quer. resultado talvez não seja muito bom da autocrítica, mas excelente ponto, cara. Vai lá, João. Bom, então a gente já vai chegando aqui ao final, né, do nosso podcast, até já passou do horário estipulado, já estamos 1h15 aí conversando, mas é porque é sinal que o papo tá indo legal, tá Tá fluindo. bom. Nossa, estou gostando demais, acho que o vídeo tá com a mesma sensação. E é sempre bom falar disso, na automação, trading, estratégias, enfim. A gente vai ter que convidar o Rodrigo aqui para um segundo episódio depois, hein? Eu acho que Faço nós vamos ter. questão, turma. Faço questão, viu? Eu gosto muito de falar do assunto. Vamos lá. Então, para a gente finalizar, Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. A gente tem bastante nossos alunos assim estudando Python, programação, e muitos deles vêm desse background, dessa tentativa um dia de ter sido um trader ou de sempre estar vinculado ao trade, aos investimentos, e agora conhecer o mundo da programação, e a gente fala bastante sobre programação no mercado financeiro, bem focado para a área de data science. Mas eu queria saber com você, que é o especialista nessa parte de automação, o seguinte: existe mercado de trabalho? Como que está o mercado de trabalho para quem gosta de mercado financeiro, que é, aliás, com programação no sentido da automação? No Brasil já existe oferta crescente nesse sentido, ou a gente ainda está um pouco atrasado? Olha, é bem difícil encontrar gente boa de programação no mercado financeiro. Eu não estou falando de programadorzinho de robô, de estratégia, não. Estou falando de programação de aplicações mesmo, né, aplicações de não só de baixo nível, né, mas até mesmo de APIs ou mesmo de aplicações que têm um foco mais aí para o mercado financeiro. É bem difícil encontrar gente nessa área. Por quê? Primeiro motivo, João, é que mercado financeiro, cara, a curva de aprendizado de mercado financeiro, ela é muito longa, né? Então, por exemplo, uma vez a gente fez uma enquete num grupo de ex-alunos que eu tinha aqui, eu tinha um curso de programação de robôs, né? E a ideia era a seguinte: o que é mais fácil, cara? Será que é mais fácil você ensinar mercado financeiro para um cara que já é programador de longa data, né? Ou será que é mais fácil você ensinar programação para um trader de longa data? Então, assim, quem tende a ter não vou dizer melhor performance, né? Mas quem tende a ter uma formação mais adequada, né? O trader que, depois de ser trader, migra para programação, ou o programador que migra para o mercado financeiro? Pois eu vou te falar que o trader que aprende programação, esse cara tem mais vantagens do que o programador que se aventura na área de mercado financeiro. Essa é a minha interpretação, Interessante. tá? Então, assim, se você quiser, cara, minimamente entrar para essa área, né, profissional de mercado financeiro, o primeiro passo, cara, por incrível que pareça, não é automação, não é programação. O primeiro passo, cara, é entender de mercado financeiro, porque o domínio, né, do assunto é fundamental para você conseguir fazer a aplicação de qualquer complexidade, né? Eu acho que o domínio de mercado financeiro é necessário. Então, entender o que que é, cara, o que que é uma opção, sabe? Como que se calcula, sei lá, o preço teórico de uma opção, o que que é volatilidade implícita, como que se faz o cálculo de um índice acionário. Então, cara, você vira para um programador e fala assim, cara, quero que você programe uma aplicação que replica a composição do Ibov. O cara, bicho,
pode bater no peito e falar, eu sou um programador fodão, mas o cara, na hora que chega no mercado financeiro, vira criancinha, cara. Porque ele não domina o assunto, entendeu? Agora, um cara que já é da área de mercado financeiro, cara, para ele programar alguma coisa. Vou dar um outro exemplo, tá? Imagina você, por exemplo, desenvolver uma aplicação médica. Cara, você nunca vai ser capaz de desenvolver uma aplicação médica sem ter domínio mínimo de medicina, cara, entendeu? Agora, se você é um médico e fala assim, cara, acho que tem necessidade de desenvolver uma aplicação, né, de mais alto nível, você aprende a programar e vai lá e, né, e programa, a chance de você fazer uma coisa boa é muito maior, porque você já tem o domínio do conteúdo de medicina. Então, no caso do mercado financeiro, é a mesma coisa. Então, antes de programar, tem que aprender sobre o mercado financeiro e aprender muito bem. Porque quando você domina o conteúdo de mercado financeiro, né, quando você vai para a programação, você está, digamos assim, desenvolvendo algo sobre o qual você conhece, domina o conteúdo, entendeu? Eu acho que mais importante do que só aprender programação, de fato, é entender bem de mercado financeiro. Aí o mercado de trabalho, cara, é aberto. Você pode ir para qualquer lugar, no meu ponto de vista. Sensacional a resposta. Vitor, acho que não tinha como te encerrar de melhor forma, né? Não tem como acrescentar mais nada. Acho que a resposta mais completa é impossível. Na verdade, que agora eu queria agradecer a participação do Malacarne. Primeiro, ter aceitado, né? Agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? A gente sabe que o cara, CEO de uma empresa aí de tecnologia do mercado financeiro, a agenda dele não deve ser muito fácil. Aceitou prontamente o nosso convite, então muito obrigado. Já vou deixar aqui já um pré-convite, tá? Para uma nova sessão aí no futuro. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Gente, eu que agradeço o convite, adorei o bate-papo e, cara, fico aí aberto para a nossa próxima sessão, porque realmente é um assunto que acho que todo mundo gosta, então a gente termina essa conversa numa próxima oportunidade. Obrigado mesmo pelo convite, gente. Se deixasse aqui, a gente ia falar por umas 3 horas sem parar, né? Mas, enfim, a gente precisa chegar ao fim aqui do episódio. Mas, enfim, espero que o pessoal em casa tenha gostado também. Então, enfim, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Victor. E você, caro ouvinte, até o próximo. Espero que tenham gostado. Valeu! Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima!